muito importante a gente saber diferenciar competitividade de rivalidade. Numa equipe comercial de alta performance, para a gente buscar as metas que a gente tem que atingir, a competitividade saudável faz toda a diferença no seu resultado de alta performance. Com mais de 29 anos de experiência, Ricardo Rocha Leal já participou de mais de 150 lançamentos imobiliários pelo país, movimentando um VGV superior a 15 bilhões de reais. Já passou por grandes construtoras no Brasil e hoje atua como diretor comercial e marketing na MS Empreendimentos, uma das gigantes de Santa Catarina. Além de executivo, ele também é autor do recém-lançado livro Hábitos Atômicos de Alta Performance, onde compartilha aprendizados práticos para quem busca resultados consistentes no setor. Ricardo é conhecido por sua visão estratégica, paixão por dados e um olhar apurado sobre o que realmente faz um lançamento imobiliário ter sucesso. E o principal é a gente saber que competir é saudável. Deixe a rivalidade de lado. Não adianta a gente trazer uma rivalidade Ayrton Senna, Alain Prost aqui. Gente, aquilo que eu falo, concorrente hoje é muito bom. Concorrente tira a gente da zona de conforto. Então imagina só, você corretor que tem um companheiro na sua imobiliária, um corretor que você admira, que está performando muito bem, olhe para ele, entenda como ele é, o que ele tem de bom, o que ele pode agregar no seu negócio e aplique também, que eu tenho certeza que você vai melhorar. Muito bem, pessoal, está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou Dagoberto e apresento esse programa sensacional de entrevistas que pode mudar a sua vida. Esse programa pode mudar a sua vida e os próximos também. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, faça uma gentileza para você mesmo. Se inscreva para não deixar de receber o feed aí dos próximos programas, tá bom? Mas se você chegou até aqui, eu recomendo, preste atenção, pega o caderninho, pega o lápis, o caneta, como você quiser, e aproveita para tomar nota, porque assim, o assunto que a gente traz sempre é muito bem curado, para ilustrar o seu dia a dia e criar formas de você trabalhar de forma mais assertiva, usando as técnicas desses super especialistas que vêm até aqui. Mas primeiro eu vou te dar 3 recados rapidinhos aqui, tá? Primeiro, corretores e incorporadoras que não têm o DWV, saibam que para os corretores ele é gratuito. Então, está aparecendo uma moldura aqui para você, corretor, escanear. Você não tem o aplicativo DWV instalado? É fácil. Com o seu Cresci, você vai baixar o aplicativo, vai se cadastrar dentro dele, o sistema vai liberar seu acesso e você vai ter à disposição mais de 700 incorporadoras no Brasil para visualizar a tabela de preços, materiais, condições, entrar em contato com a consultora, enfim, saber tudo sobre os empreendimentos destas, beleza? Segundo recado, o ganhador da caneca que a gente sorteia toda semana aqui, a gente mudou lá para o final do podcast. Então, para a gente ir direto ao ponto aqui, a gente gravou todo esse conteúdo, você vai conferir no final dessa entrevista, beleza? Terceiro recado, pessoal, tá chegando dia 3 e 4 de junho no Teatro Claro Mais, em São Paulo, QR Summit. É isso aí, o Summit do Guilherme Machado. Pessoal, vocês não estão ligados no que vai acontecer lá. A ideia do Guilherme Machado é construir o futuro do mercado imobiliário. E para isso ele conta com vocês, corretores que curtem o Guilherme Machado, vocês sabem, é uma referência no mercado imobiliário do Brasil. E toda vez que ele promove o QR Summit, isso se torna um divisor de águas no entendimento da profissão. Então, pessoal, fica um convite aqui. A gente vai estar lá, não dá para perder um evento desse, porque o QR Summit agrega demais. Então não esqueça, dia 3 e 4 de junho, no Teatro Claro Mais, em São Paulo, busque saber mais. Agora, dados os recados, vamos para o que interessa. E hoje é um dia mais que especial, porque quando a gente recebe inscritores, os escritores eles têm um apanhado geral de uma ideia concebida numa obra literária, né? Então é diferente de pessoas que têm, às vezes, uma visão, ela tem só uma percepção de vida, ela vem e compartilha, mas o escritor, de fato, ele é alguém que compilou uma ideia, fez uma pesquisa profunda e tem uma responsabilidade muito grande dessa obra, né? Então, para isso, eu vou conversar hoje com uma pessoa muito, muito interessante. Ele já esteve aqui em outro podcast, a gente já tem um relacionamento de longa data, né? Já participamos de eventos, ele já foi parceiro nosso em eventos que a gente fez aqui na região. Mas falando sobre ele, ele é formado em engenharia civil, ele tem mais de 25 anos no mercado imobiliário, 25 anos.
é professor, palestrante e escritor, como eu falei. Já participou de mais de 150 lançamentos imobiliários e recentemente escreveu o livro Hábitos Atômicos da Alta Performance. Para isso, eu recebo aqui Ricardo Rocha Leal. Muito bem-vindo. Obrigado, Dagon. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você e com toda a equipe maravilhosa aí da DWV. A gente sabe que vocês fazem a diferença no nosso mercado imobiliário e realmente transformam, ajudam, né, a transformar a vida de muita gente, como você bem falou. E estou muito feliz de estar aqui e poder multiplicar esse conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É um conteúdo muito inovador, disruptivo, que abrange temas que eu acredito que realmente transformam vidas pessoais e vidas profissionais. Tenho certeza que pode impactar demais aí a nossa galera. Cara, muito bom. Eu tenho certeza que vai impactar o pessoal. Você poderia contar como é que nasceu essa ideia, como é que foi a inspiração para você, o que te motivou a conceber toda essa ideia desses hábitos para o corretor? É muito bacana, porque o livro ele surgiu, né, depois de eu já ter estado muito à frente de universidades, ter feito mestrado, dou aula já há mais de 20 anos, tanto na parte, né, de graduação como em MBA e tudo mais. E em paralelo, né, e super importante também, desenvolvi aí quase 30 anos no mercado imobiliário, né, e atuo, obviamente, atualmente na direção comercial e marketing da MS Empreendimentos, focado em lançamentos imobiliários e construir uma história em lançamentos imobiliários. Né? Então, o objetivo de traduzir toda essa história de cases, no livro são 48 cases disruptivos, inovadores e mais um case bônus sobre o que a gente pode fazer para ter uma performance melhor utilizando hábitos que fazem a diferença na nossa vida. Você catalogou 48 cases. Cases reais, práticos, que a gente cita ali com fonte, como que foi, o que aconteceu, e que vai ajudar você a... Olha só, esses 48 cases, eles vão ajudar você, corretor, a fazer a diferença e a fazer o que já deu certo. Então aproveita, Hábitos Atômicos da Alta Performance, 48 cases com mais o case bônus, que eu tenho certeza que vai ajudar demais a galera aí. Cara, muito bom, muito bom. Então é um estudo bem profundo sobre resultado de fato, né? Muito. Legal. Ricardo, eu quero puxar aqui, Marco, por favor, coloca na tela. A gente teve da última participação sua uma postagem aqui, nossa, que bombou nas redes sociais, né? Esse tema foi muito legal e eu quero só recapitular aqui. Vamos lá, pra gente o áudio, Marco. O imóvel na planta, ele tem uma enorme vantagem no investimento, porque a pessoa, ao adquirir o imóvel, ele paga muito pouco do valor do imóvel e o imóvel como um todo valoriza. Tentando colocar dentro de uma outra forma. Se a pessoa for para o mercado de capitais e ela quiser ter o rendimento de uma carteira de 1 milhão, ele tem que aportar 1 milhão. Exatamente. Eu pego o meu 1 milhão e coloco lá na carteira 1 milhão. E aí eu vou ter o retorno disso daí. Com o imóvel, não. Eu, por exemplo, tenho um imóvel de 1 milhão. Eu dou a entrada, como tu falou, de 50 mil, pago parcela de 5 contos, só que a rentabilidade não está rendendo sobre aquilo que eu estou pagando. Ele está rendendo sobre o montante o imóvel inteiro. Ou seja, se a pessoa pagou só aqueles 50 mil que eu falei, o imóvel de 1 milhão está valorizando. Depois de um ano, ele pagou 50 mil, mas as parcelinhas deu 100 mil reais naquele primeiro ano, só que aquele 1 milhão valorizou 20%, virou 1 milhão e 200. Ou seja, se ele já vender por 1.200, ele colocou 100 mil em um ano, ele tirou 200, além dos 100 que ele já pagou, quer dizer, ele triplicou o capital. Legal demais. Muito bom. Legal demais. Eu acho que tem muito corretor que ainda não conseguiu passar essa ideia para o cliente deles, né? Você tem essa percepção? Eu acredito que a gente tem uma missão, acima de tudo, sabe, Dago, de tanta história e com as publicações agora, o primeiro livro foi o Experts e agora o Hábitos Atômicos, a gente conseguir traduzir um pouco desse conhecimento para mais gente poder disseminar, e cases como esse aqui é um dos cases que a gente mostra aqui. Comprar imóvel na planta é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer e um dos únicos disponíveis de você investir uma pequena quantidade de valor e todo o imóvel valoriza. O exemplo é muito bacana, porque o imóvel de 1 milhão,
se a gente consegue pagar 50 mil de ato e Uhum. depois parcelas de 5 mil reais, Sim. quer dizer, em um ano a gente pagou ali 105 mil reais. Tem a pequena correção e tal, mas é o CUB, que normalmente é muito pequeno. Sim. E o imóvel todo, o 1 milhão de reais está valorizando. Quer dizer, a gente pagou 100 mil reais no ano e todo o seu 1 milhão valoriza. Isso faz uma grande diferença para muita gente, que às vezes não tem 1 milhão de reais para deixar no banco valorizando ou fazer um investimento como um todo, com todo esse capital, sabe? E então a gente acredita muito. Acho que a gente está num momento, isso eu falo bastante, né? A gente está num momento que a gente tem que lembrar que o conhecimento transforma, sabe? Eu acredito que eu brinco muito com a turma, eu falo assim, gente, olha só, poxa, o nosso tempo é o bem mais valioso, certo? Certo. Temos que usar nosso tempo positivamente para a gente conseguir os resultados e conseguir o sucesso. Maravilha. O que acontece? Onde a gente coloca o nosso tempo é onde vai estar os nossos resultados. Nossos resultados vão estar onde a gente coloca o nosso tempo, né? Eu brinco com a turma, eu falo, gente, como é que você quer estudar história e ir bem na prova de geografia? Não vai. né? Não. Vai estudar geografia para ser bem em geografia. Como é que você quer plantar feijão e achar que vai nascer um abacate? Não vai. Como é que você, corretor, quer estudar captação de imóvel de terceiros e achar que vai performar em lançamentos imobiliários? Quer dizer, onde a gente foca, a gente dá resultado. Então, se você quer performar em lançamentos imobiliários de médio padrão na cidade de Itapema, vai estudar lançamento imobiliário de médio padrão na cidade de Itapema, que eu tenho certeza que você vai performar e vai ter resultados surpreendentes. Onde a gente coloca nosso tempo, nosso foco, a gente tem os nossos resultados. Isso está aqui dentro. Isso a gente fala com muita profundidade em um dos elementos, um dos segredos da alta performance. São 6 segredos. Um deles é o foco. E esse princípio de tomar esse cuidado de, poxa, vou plantar batata, vai colher batata, amigão. Vou estudar prospecção, vai ficar bom de prospecção. Eu vou estudar o mercado imobiliário de Manaus, vou ficar bom em Manaus. Mas se eu estudar o mercado imobiliário aqui de Itapema profundamente, no médio do alto padrão, eu vou ficar bom no mercado médio do alto padrão. Eu também acho. Concordo inteiramente contigo, porque você não pode esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Toda vez. Exatamente. Mas vamos lá. O primeiro título do seu livro, a primeira palavra é hábitos, né? Você fala sobre essa importância. Você poderia me citar pra gente 3 hábitos que seja? Vamos entregar um pouco Tá, pro corretor? vamos. Porque assim, eu aprendi hábitos desde pequeno, né? Quando eu tinha 5 anos, eu ganhei um Atari do meu pai. Uhum. E eu fiz uma pergunta para ele, papai, como é que joga esse troço, tá? Não sei o quê. E ele falou, filhão, você só tem que se mexer, não fica parado. Sobe, desce, pula, dá um jeito, faz alguma coisa. Senão o foguinho vai te pegar ou o barril vai te atropelar. Sim. E esse é o primeiro dos hábitos, é entrar em ação, que é o segredo da atitude. Boa. A gente tem que entrar em movimento, entrar em ação. E uma ação precisa ser controlada. Para a gente controlar essa ação, a gente tem que identificar os estímulos e os desejos para a gente colher as recompensas em cima daquilo que a gente desenvolveu. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que identificar hábitos bons e replicar os bons. Por exemplo, a gente promete todo ano, né? Final do ano, quando a gente mais promete, eu vou emagrecer, eu vou na academia. A lista, né? Não é verdade? Famosa lista. Gente, um hábito fantástico é assim, se você prometeu que vai para academia 3 vezes por semana, no dia que você for na academia, já deixa a roupa separada antes, deixa a roupa do seu lado. Isso chama o hábito da intencionalidade. É muito mais fácil a gente acordar e já tá com a roupa do lado, ou até dormir com a roupa da academia. Muita gente já faz isso, para levantar e fazer essa academia. E de novo, não precisa começar fazendo 200 exercícios, 1h30, 2 horas. Gente, começa com 10 minutos. Primeira semana faz 10 minutos, na segunda você aumenta para 20. Depois de um mês, você já vai estar fazendo 30 minutos de academia. Depois de 6 meses, você já faz 1 hora, 2 horas todo dia. Começa devagar, que isso você vai conseguindo e criando elementos de manter essa rotina e esse hábito positivo. Isso é um dos, vamos dizer assim, dos conceitos e dos princípios do hábito e do hábito atômico, que é a melhoria de 1% todo dia. Essa regra é muito boa. 1% melhor todo dia. Todo dia mesmo. 1% melhor todo dia. Depois de um ano, a gente melhora 37 vezes. Olha só. É alucinantemente exponencial. Então, olha só, se a gente, todo dia, em vez de fazer
5 ligações para o cliente, a gente fizer mais uma, 5, depois faz 6, depois faz 7, depois 8, depois 9, depois de um mês, a gente está falando com 30 clientes, em vez de só 5 clientes. Eu gostei muito desse ponto. Assim, muita gente também dá dicas sobre faça isso, faça aquilo, e aí o corretor, vamos supor, né, ele começa o dia dele atendendo o WhatsApp, aplicando as técnicas que ele captou para interagir ali com o seu cliente, tal, para incentivar e tocar para frente uma venda, né? Só que o que você falou, eu acho que tem uma sutileza aí que eu achei interessante, que é você se preparar, deixar a roupa da academia já pronta, é algo do tipo assim, planeja melhor o teu próximo dia, né? Planeja melhor a coisa toda. E isso eu acredito que influencia muito, hein, Ricardo? Faz muita diferença, faz muita diferença. Essa intencionalidade faz toda a diferença. Eu vou dar um outro exemplo de hábito que faz muita diferença, também ligado à intencionalidade. Legal. Poxa, se a gente quer se alimentar bem, como a gente quer, muita gente promete emagrecer. Legal, poxa, em vez da gente deixar na mesa da sala um monte de biscoito, Sim. bala, chocolate, deixa na mesa da sala a maçã, a fruta ou algum elemento que você queira se alimentar bem. Sim. Com essa facilidade, vai ser muito mais fácil você comer aquela maçã do que comer aquele chocolate que está guardado lá em cima, difícil, tem que pegar a escada para pegar. Exato. Né? Existe aquele case fabuloso que é assim, poxa, a gente tem uma geladeira, onde os itens mais estragam na geladeira? São os de baixo que estão na gaveta. E geralmente são os mais saudáveis, né? Que são as verduras e frutas, né? São os mais saudáveis. Onde a gente coloca mais exposto é muito mais fácil. Isso é um item da teoria dos hábitos atômicos. Essa estratégia é muito utilizada nos mercados, né? Muito, muito. Os mercados usam muito isso, onde está a nível dos olhos, tal, Exato. onde a gente mais passa, tudo. E acontece a mesma coisa com a gente em casa, e a gente não percebe. E funciona para o nosso trabalho também, gente. Tem formas, e eu explico muito no livro, como que a gente consegue focar, como que a gente consegue ter mais atitude, como que a gente consegue otimizar o nosso comprometimento com os nossos resultados. Tudo isso ajuda o quê? A gente ser uma pessoa melhor e ter uma produtividade muito mais alta. Sim, sim. Eu concordo contigo também. Mais um ponto aqui sensacional, mas eu adorei o case, a ideia da roupa da academia, tá? E é verdade, eu acabo dormindo com a camiseta que eu vou pra academia. Eu boto uma camiseta que é entre o meu termo ser confortável pra dormir e pra academia. Eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Já fiz isso e vale a pena, viu? Bom, eu queria trocar um pouco de assunto para um conteúdo que você publicou recentemente nas suas redes, e ele foi sobre competitividade e rivalidade. É uma linha tênue, não é? É uma linha tênue, é uma sutileza de percepção ali, mas como é que você consegue criar essa dinâmica sem que essa rivalidade se torne algo maléfico, né, para a equipe a longo prazo? Não, maravilha. Isso é muito importante, a gente saber diferenciar competitividade de rivalidade. Numa equipe comercial de alta performance, para a gente buscar as metas que a gente tem que atingir, a competitividade saudável faz toda a diferença no seu resultado de alta performance. Se a gente aplicar entre os nossos corretores, falando especificamente do nosso mercado imobiliário, a competição saudável entre eles, eu falo porque eu fui nadador da seleção brasileira, a gente competia todo dia com a gente mesmo e com os outros atletas. Eu fazia lá meus 50 metros nado livre em 24 segundos, era 24,32, o do lado fez 24,35. Eu já perdi e já ganhei competições por 3 centésimos. É menos que uma piscada. Quando a gente pisca, são 6. Sim. Então a gente está falando de só 3. Muitas vezes acontece, às vezes 1 centésimo a gente perde. Sim. Então a atenção a detalhes faz toda a diferença. E o principal é a gente saber que competir é saudável. Mas, de novo, crie métricas, deixe a rivalidade de lado. Não adianta a gente trazer uma rivalidade Ayrton Senna, Alain Prost aqui, que ela saiu do nível controle. Competição. Sim. Entrou na rivalidade e começou a ter atos que não eram legais e éticos dentro do ambiente competitivo. Sim. Gente, aquilo que eu falo, concorrente hoje é muito bom. Concorrente tira a gente da zona de conforto. Então imagina só, você corretor que tem
Um companheiro na sua imobiliária, um corretor que você admira, que está performando muito bem, olhe para ele, entenda como ele é, o que ele tem de bom, o que ele pode agregar no seu negócio e aplique também, que eu tenho certeza que você vai melhorar. Porque tem gente fazendo isso com você, porque você é bom. Você sendo bom, tem gente olhando o que você faz e multiplicando para outras pessoas. Isso acontece bastante também. Mas, enfim, competição saudável vale muito a pena. Crie métricas, KPIs, deixe a turma competir entre si, premie. É muito importante a gente lembrar que o poder das metas, ele traz para a gente a premiação. E a premiação, muitas vezes, não é só financeira. Obviamente, todo mundo precisa ter um ganho financeiro, mas o ganho social, o ganho simbólico, ele muitas vezes vale até mais do que alguns adicionais financeiros que a gente pode receber. Como é que o corretor, que muitas vezes ele está olhando demais as redes sociais, olhando o outro, e ele acaba se influenciando demais pelo resultado que o outro está postando, do que de fato focar na competitividade saudável? Como é que ele moralmente, como é que ele estruturalmente, o pensamento ele pode guiar para ir para o lado mais da competitividade saudável? Isso é tão bacana, Dago, porque hoje a gente tem essa facilidade de observar outras pessoas, outros ídolos e pessoas que deram muito certo. Sim. E tentar utilizar dessas referências para a gente produzir mais, com muito cuidado, porque muitas vezes aquele que alcançou certos resultados não foi do dia para a noite. Teve uma metodologia, teve um tempo para a gente chegar lá. Né? Isso eu falo muito até na minha mentoria. Na minha mentoria, que chama Fórmula de Lançamentos Imobiliários, a gente aprofunda toda a ansiedade do que permeia um lançamento imobiliário, desde a sua busca pelo terreno, a sua concepção do produto, o pré-lançamento, depois o lançamento, depois toda a sustentação do lançamento, como lidar com o marketing, com as equipes comerciais, tudo isso faz total diferença para o incorporador internalizar e também para as imobiliárias e para os corretores entenderem a melhor forma de atuar em cada um desses ambientes. Boa, boa. É interessante. O corretor ele precisa criar o hábito de estruturar o pensamento, um comportamento, né? Comportamento é a palavra mais bacana, Dago. Existe uma coisa chamada tríade da performance em vendas. Isso está no livro também, é muito bacana. A tríade da performance em vendas, ela tem, como o nome diz, um tripé que a gente tem que olhar, que primeiro é a parte técnica. Entender do produto, entender de negociação, entender do que de fato tangibiliza para o cliente um resultado, uma venda. Maravilha, isso a gente aprende um monte, a gente faz curso CRM, curso de tráfego pago, curso disso, daquilo lá. O segundo é onde a gente está com essa proposta de atuar, que é na parte comportamental, que faz toda a diferença. Então a gente tem a parte técnica, a parte comportamental e a parte das emoções. A parte comportamental que a gente aborda nos hábitos e nos segredos da alta performance, ela vai impulsionar todo o conhecimento técnico que você tem de uma maneira estruturada. Então a gente coloca ali, por exemplo, a regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos, ela mostra para a gente que independente do foco, da determinação, da atitude, do compromisso, tudo que a gente consegue fazer em até 2 minutos, a gente tem que avaliar e resolver na hora. Não deixa para depois, não coloca no post-it, coloca na parede. Resolve. Resolve, senão vai afetar e vai comprometer o seu resultado. No final do dia, você vai ter 30 coisas para fazer. Sim. Esse é um tema bem relevante. Então, a tríade do sucesso é a gente olhar. Para ter resultado em venda, você precisa olhar 3 pontos. Primeiro, parte técnica, conhecimento técnico. Isso a gente tem abundante. Conhecimento comportamental. Que a gente fala muito aqui, que é entender como que as suas atitudes refletem nos seus resultados. O que você precisa fazer? Quais hábitos você precisa ter para impulsionar, para escalar, para exponencializar o que você está aprendendo na sua imobiliária, com seus colegas, tudo que você já aprendeu. O conhecimento transforma a gente. O conhecimento transforma. E, obviamente, por fim, você vai ter a gestão das suas emoções. Isso está muito ligado a ser ambicioso, né? Ambição é diferente de ganância. É importante, né, a gente ter
como vendedor, ambição. Ambição faz parte da nossa vida. A gente trabalhar as emoções, tanto nossas como as emoções dos clientes. O que é ambição para você? Ambição é a pessoa querer mais, ela ter fome e vontade e tesão de ir para frente. Isso é ambição. E, de novo, sem tirar oportunidade de ninguém, sem puxar tapete de ninguém. Ao contrário, fazendo um bom networking, que faz toda a diferença aí, olhando com seu autoconhecimento onde de fato eu preciso melhorar e vou alcançar resultados surpreendentes. Por isso que a ambição faz toda a diferença e é fundamental a gente saber que não é ganância. É querer mais, é ter foco, é colocar na parede da sua casa aquela arte do que eu quero esse ano. Eu vou conquistar isso esse ano. Começa assim. Que você faz isso, chega lá. Você acha que o cliente percebe essa diferença entre ganância e ambição? Cara, é uma pergunta fantástica, porque eu acredito que existem clientes mais profissionais, vamos dizer assim, que já estão mais maduros, que podem perceber o que está acontecendo do lado do corretor, que às vezes pode não conseguir controlar tanto a sua O ímpeto. sua gestão emocional, como eu Boa. comentei, e Aham. traduzir isso de uma maneira de buscar só o resultado. Porque não é fácil a vida do corretor. Ele sabe que se o cliente levantar dali, ele pode fechar com outro, ou ir para outro lugar, ou fechar outro produto, ou nem comprar um imóvel, ir lá e comprar um carro, sei lá. Sim. Isso pode acontecer. Então é sempre um controle de emoções e ansiedade muito grande. E a ambição, ela precisa estar ali dentro, aquela vontade, aquela fome de resolver. A gente tem que lembrar que a gente faz as coisas, não é por quê, é por quem. Quem está em casa esperando a gente. É por isso que a gente faz. E, de novo, não vamos desistir. Aqui não existe fracos. Sim. Não dá para desistir. A gente vai tentar e vai conseguir. Outra coisa importante que eu falo para todo mundo, gente. Muita gente fala, foguete não dá ré, vambora, vamos para cima, vamos para frente. Cara, desculpa, gente. Se você tem uma ideia, tá trabalhando, tá indo bem, tá não sei o quê, e de repente não tem que mudar o rumo, muda. Tenha consciência, tenha só plano A e mude. Hoje tem um monte de foguete dando ré aí, gente. Esse Agora- conceito caiu por terra. É. Caiu. É importante realçar e destacar para a galera que vale a pena a gente sempre ter um cuidado do que a gente quer. Não desistir, mas conscientemente. Legal. Cardo, você já andou por Goiânia, São Paulo, trabalha muito em Santa Catarina, e aí eu queria entender melhor o que você aprendeu sobre essas diferentes regiões no comportamento aí do mercado. O que você pode compartilhar com o pessoal que nos assiste aqui, a sua visão, a diferença, as principais diferenças dessas regiões que eu citei aí? Bacana. Como incorporador e construtor em diferentes capitais e estados do Brasil, a gente também identificou muitas diferenças de ambientes competitivos, que é uma das análises que a gente tem que fazer e entender Perfeito. esses mercados, e também o ambiente das próprias imobiliárias e corretores quando a gente fala de lançamento imobiliário. Hoje, nesses três estados, né, Goiás, São Paulo e Santa Catarina, a gente tem ambientes competitivos, principalmente ligados às imobiliárias, muito diferentes. Em São Paulo, a gente tem o maior mercado nacional, é São Paulo. Depois, o segundo maior mercado são as praias catarinenses. E Goiânia, esse ano, Goiás como um todo, na verdade, né, chegou ao terceiro maior mercado, segundo os dados da Brain. Olha só. Né? Então, a gente está falando dos três maiores mercados nacionais. O mercado de Goiânia, especificamente, ele tem ainda um modelo de grandes imobiliárias com centenas de corretores que performam, tem, de certa forma, uma parte do espelho de vendas do lançamento e tem performado praticamente 100% desses espelhos em Sim. poucas imobiliárias. Existe também núcleo de parcerias, mas é muito diferente do que a gente vê aqui em Santa Catarina. E São Paulo já foi um pouco assim, hoje continua com fantásticas imobiliárias, o pessoal da Lopes aí maravilhoso, adoro todos, passei um grande período por lá e continuam performando, mas os modelos, eles são muito fortes em São Paulo das houses, pelo volume que as incorporadoras conseguem proporcionar. Então, quando a gente tem um certo volume de lançamentos, 1, 2, 3, 4, 5 lançamentos no mesmo ano, regiões próximas, as incorporadoras conseguem
gerar um ambiente positivo de ter uma própria empresa de vendas, o que é comum em São Paulo. Sim. Ao mesmo tempo, também uma equipe de parcerias. Né? Tem o Cerelli Companhia, tem a Trisul Quart de Parcerias e diversas empresas que trabalham com esse modelo. Isso tudo é importantíssimo, estudar bem antes para definir o seu modelo perfeito. Quando a gente vem aqui para Santa Catarina, a gente tem um mercado que ele é muito mais pulverizado, tanto em incorporadores como em empresas de vendas e corretores. Existem muito mais autônomos, existem muito mais imobiliárias com um número reduzido de corretores de imóvel e, ao mesmo tempo, uma quantidade de incorporadores gigantesca com poucos que têm grandes volumes. Então você conta aí no máximo em 1 ou 2 mãos as que tem hoje uma house de vendas. Sim. Porque hoje não faz sentido, e a gente na própria MS, a gente trabalha 100% com corretores parceiros. Nós não vendemos diretamente. 100% das nossas vendas, seja para qualquer cliente, a gente vende para muitos clientes aqui em Santa Catarina, mas vendemos para o Brasil todo, para fora do Brasil, para diversos países. 100% das nossas vendas tem um corretor de imóveis vendendo com a gente. Então, é um mercado bem diferente aqui em Santa Catarina, justamente por isso. E, obviamente, a DWV faz uma grande diferença para organizar esse fluxo de informação dos incorporadores para os corretores e vice-versa. Né? Porque eu sou tão fã de vocês há tantos anos, né? A gente está junto desde o começo e participamos de palestras, eventos e tudo junto, para mostrar o quanto hoje a gente já tem formas extremamente positivas para, de novo, gerar conhecimento. O DWV, no fundo, ele uniu partes de uma maneira muito mais fácil, tecnologicamente, e proporciona uma facilidade do corretor ter acesso a diversos produtos de diversas incorporadoras aqui da região e do Brasil todo. Né? Sim, muito bom. É bom você citar isso e eu vou aproveitar e falar porque essa conexão aí entre a incorporadora e o corretor é o que nos motiva. Então, para você, corretor que ainda não tem o DWV, aproveita e já escaneia o QR Code aqui para baixar o aplicativo e se cadastrar, que é totalmente gratuito para o corretor de qualquer lugar do Brasil. Mas voltando aqui, Ricardo, a gente arranhou um pouco os hábitos e você falou da forma da sua incorporadora trabalhar. Eu queria entender um pouco melhor quais são as etapas fundamentais que estruturam aí um lançamento imobiliário, né? Você pode citar? Eu sei que você vai falar mais profundamente no livro e tem o seu conteúdo, sua mentoria, mas você pode arranhar um pouquinho? Com certeza, com certeza. A gente abre o primeiro capítulo do Hábitos Autônomos da Alta Performance, a gente contextualiza o que seriam lançamentos imobiliários. Né? O que a gente, quando a gente fala, né, poxa, lançamento imobiliário nada mais é do que a gente vender imóvel na planta, normalmente antes de ser construído. Sim. Esse é o modelo do lançamento imobiliário. E aí tem os timings de lançamento, as etapas. Né? Tem a etapa preliminar, que a gente chama etapa tabela zero, etapa investidora, etapa do que você quiser chamar, tem vários nomes no mercado, que é aquela etapa do pré-lançamento, a etapa do próprio pré-lançamento, que é uma etapa logo em seguida, quando a gente começa a ter já um pouco mais de imagem, um pouco mais de identificação do que vai ser o projeto. De novo, nesse momento a gente tem formas de vendas que na verdade não são vendas, são reservas, né? É um modelo que às vezes tem mais CP, que aí sim a gente concretiza um modelo de vendas, mas muitas vezes, por causa até das incorporações, a gente trabalha no modelo de reservas. E quando a gente tem já o registro de incorporação, a gente está pronto para lançar, já com central de vendas, marketing pronto, imagens, com tudo engatilhado, a gente cria o engajamento das equipes de vendas, dos nossos corretores, parceiros, faz um grande meeting, cria um evento para os nossos clientes, passa todo esse conteúdo do produto e também comportamental. Eu sempre falo isso, a gente vai aprender tecnicamente, mas vamos aprender comportamentalmente, que é fundamental ter comportamentos que levem você ao seu resultado. Depois do lançamento, a gente tem performado muito bem, tem vendido 70%, 80%, 90% até o dia do lançamento, e depois um residual ali rápido de vendas em poucos meses, né? Inclusive, a gente está com um lançamento, estamos em um pré-lançamento agora, de um produto bem disruptivo, entre PEM e Psarras,
que é o primeiro Mix and Use, um projeto que tem fundamentos internacionais. A gente trouxe princípios, né, de Nova York, de Singapura, que traduz todo um bem viver junto com o Boulevard de Serviços, Boulevard Gastronômico, com diversas lojas, com todo um food hall que vai ser introduzido ali, bem na divisa de Penha e Pissarros. Fica atento, chama One Ocean e vai ser o produto que eu tenho certeza que você vai conseguir vender e vai ganhar muito com a gente. Logo vai estar no aplicativo, o pessoal poder acompanhar? Com certeza. Bacana. Como é que o corretor ele consegue extrair o melhor resultado possível de um lançamento imobiliário? Primeiro ele tem que se dedicar. Ele tem que falar, cara, eu vou vender esse produto. Ele tem que entender bem. Primeira coisa é entender tecnicamente o produto. Conhecer quem são os canais da incorporadora que vão ajudar ele. Sim. E, obviamente, entender e aprofundar no público-alvo que ele vai atingir. Né? Quais são os canais que ele vai distribuir o tráfego dele, por exemplo? Com quem que ele vai falar? Se ele quer vender um produto de veraneio de R$1 milhão, ou se ele quer vender um produto para investidor estúdio de 500 mil. Quanto o cara vai pagar? Vai pagar à vista? Vai pagar parcelado? Vai pagar em 120 vezes, só com reajuste do CUB, dando 10% de ato? Então, ele entender todos esses passos é uma arte, gente. Senão a gente vai gastar muito para pescar pouco. Tem muito a ver com a roupa da academia, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. É o planejamento. Você falou muito bem, Dago, aquela hora. Cara, quando a gente se planeja para vender, a gente vai ter o mesmo esforço e vai vender mais. Eu cito uma coisa muito importante aqui, gente. Vamos dizer assim, muita gente pode acreditar de uma outra forma, mas eu acredito demais que, ouve só, essa faz diferença. Estou com o ouvido aberto aqui. O talentoso sempre vence o esforçado. Olha aí. Sempre vence o esforçado. Só perde quando o talentoso não se esforça. Ou seja, o esforço é fundamental, mas quanta gente você conhece que se esforça, acorda de manhã, todo dia 5 da manhã, trabalha das 8 às 22, tal, e não deu certo na vida. Esforço sozinho não resolve, gente. Você tem que fazer o que você é bom, o que você tem aptidão e estudar. Hoje o treinamento está disponível. Hoje a gente tem livro, a gente tem consultoria, a gente tem mentoria, a gente tem formas, participação em eventos, a gente tem tantas formas para absorver conhecimento e aplicar esse conhecimento para gerar mais resultados em cima do que a gente está buscando. Então, atenção a isso. Importante a gente ficar muito atento que dá para a gente conquistar muito mais com muito menos esforço. Sim. Só esforço não resolve. Muita gente está apostando muito em anúncios pagos em massa, mandando mensagem em massa para possíveis clientes, tentando converter pelo volume, né? Mas eu não acredito que todos esses profissionais eles estão de fato estudando o empreendimento. E uma coisa que você falou que é muito legal, que é estudar o público focado para consumir aquele produto. Exatamente. E esse trabalho, né, de entendimento, de aprofundamento é essencial para um resultado calculável, mensurável. É essencial, Não é? é essencial. E eu vou dar uma dica, Daco. O hábito atômico que eu mais gosto, e ele é um case bônus do nosso livro. Boa. E eu vou contar aqui. Gente, é a lista de prioridades. Gente, todo dia, papel e caneta na mão, não precisa de Trello, não precisa inventar, colocar Notion, colocar Astana, cara, papel e caneta, isso é fácil. Papel e caneta todo dia de manhã antes de começar Listinha básica. Faz uma lista. Legal, lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá, 8 itens que eu vou realizar essa semana, maravilha. Só que não é todo item que tem a mesma importância. Você listou os 8, depois você vai colocar em ordem de prioridade. E aí você vai dedicar o seu tempo primeiro nos mais importantes. Esperamos que não tenha nada urgente, porque nada é urgente. O importante é que se transforma urgente. Mas coloca por lista de prioridade. E aí vai resolvendo. A mais importante, a segunda mais importante, até você chegar na sua 8ª. E tome cuidado com as distrações. De novo, foco tem uma habilidade que é da palavra mais difícil que existe
na língua portuguesa. Sabe qual é? Não. Gente, a palavra mais difícil da gente falar na língua portuguesa é não. É verdade. A palavra não é a mais difícil, hein? difícil da língua portuguesa. Difícil. E, de novo, a gente não tem que falar não com prepotência. A gente tem que falar um não com contundência. Não, agora eu não posso. Mas Posso é falar cultural, né? É cultural do Brasil com isso. você? É cultural. Porque eu vejo que outros países da Europa, Estados Unidos, o não é muito prático e objetivo. Exato. Mas aqui a gente tem uma dor de falar um não, hein, cara? A gente se incomoda do que o outro vai sentir quando eu falar o não. E muitas vezes a gente tem que deixar claro, eu não posso agora, eu posso às 11h37, a gente fala daqui a pouquinho. Mas nesse momento eu estou focado. É muito louco, né? Porque às vezes eu estou lá na minha sala, assim, e estou lá fechado, dedicado, que eu uso um pouco a técnica Pomerode e tal, que até eu recomendo, 25 minutos direto, 5 minutos para Legal. e tal. Fecha as portas. Às vezes eu estou ali e tal, com a porta fechada, não sei o quê, que eu preciso de um tempinho, 25 minutos. Normal. Aí, de repente, bate alguém na porta, já abre e pergunta, você está ocupado? A minha vontade é olhar para a pessoa e falar assim, olha só, eu não faço isso, claro, senão... Mas é à vontade só. Aí você para e não só eu, acho que todo mundo tem essa vontade de olhar para a pessoa e falar, olha só, você não tá vendo que eu tô doido aqui, fechado, tal, atolado, não sei o quê? Não falo isso, fala, tudo bem. Aí a pessoa fala, você tem 5 minutinhos? Aí sabe o que passa na minha cabeça, na sua, né, de todo mundo? Não vai ser 5, vai ser meia hora. O que eu vou fazer? Eu falo, agora não posso. Deixa eu terminar, a gente pode falar às 2h48 da tarde hoje, a gente fala. São quantos minutos? Ah, então a gente põe na agenda aqui, tá certo. Isso é contundência. É importante a gente ter esse hábito do foco da disciplina. A gente entra até no outro segredo, são 6 segredos da alta performance, mas o segredo da disciplina nos ajuda muito. Deixa pro Com a final, hein? lista, Não conta tudo. deixa não. Deixa o mais contundente pro final. Fechado. É isso aí, meu. Legal, cara. Olha só. Eu preciso virar o jogo, virar o tabuleiro aqui. A gente estava falando do corretor, né? Da incorporadora, as etapas do lançamento, mas eu queria pedir a tua opinião, perguntar para você como é que na visão do corretor, como é que ele pode identificar que uma incorporadora está seguindo esse protocolo, né, correto do lançamento, para que ele acaba não lesando o seu cliente, ou que ele acaba deixando que ele não invista muito o seu tempo, né, em algo que de fato não está muito bem planejado. Bacana. É importante sempre, uma ótima pergunta. Importante sempre visar aí o crescimento do mercado imobiliário. É isso. Esse tema está bem alto, né? Recentemente tiveram aí algumas, vamos dizer assim, multiplicações de mensagens positivas e negativas a respeito de um empreendimento imobiliário sendo negociado de maneira que era duvidosa. Mas o que a gente sempre recomenda primeiro é entender o background daquela incorporadora e de quem são os sócios. Né? Então a gente primeiro entender quantos anos ela está no mercado, quais produtos ela já entregou, se de fato aquele empreendimento específico ele já está no rito de aprovação dentro da prefeitura. E o mais importante, se existe o registro de incorporação, para a gente poder realizar a venda num compromisso de compra e venda corretamente para o nosso cliente final. Não que sem o registro de incorporação não seja correto, mas o risco para o comprador e para o corretor aumenta, porque aí é um contrato de reserva ou é um contrato de mútuo. São formas distintas, por isso que comprar no pré-lançamento ou antecipado, existe um desconto maior, porque obviamente existe um risco maior. Mas esse cuidado é fundamental a gente ter. Entender o background da empresa, entender a credibilidade, entender empreendimentos em andamento, entender o que tem pela frente daquela empresa a ser lançado. Isso o corretor tem que fazer esse estudo e ter cuidado de alguns aventureiros que passam pelo mercado. O mercado de incorporação e construção, ele tem grandes barreiras de entrada, mas elas não são tão grandes assim. Existem pessoas que herdam terrenos e se tornam incorporadores, muitas vezes precisando de auxílios, e muitas vezes na nossa mentoria a gente trabalha com pequenos incorporadores que estão começando, tal, até abrir uma SPE, entender o que é o patrimônio de afetação, como que ele deve realizar, né, toda sua viabilidade econômica e financeira, porque
A incorporação ela é cruel, ela é intensa em capital e é de longo prazo. Uhum. Para o incorporador, para o construtor rentabilizar, ele vai ter que colocar muito dinheiro e demora 6, 7, 8 anos para ele rentabilizar. Então, tem que ter certos cuidados. E tudo isso na mentoria de fórmula de lançamentos imobiliários a gente entrega e mostra como fazer e dá uma credibilidade maior. Existe um selo que eu estou aí entregando quando a gente faz a mentoria que Opa. mostra para o mercado que aquele incorporador passou pela mentoria Fórmula de Lançamentos Imobiliários e é uma empresa credenciada que pode ser comercializada pelos corretores de imóveis. Já é uma forma de filtrar, para o corretor acabar Ajuda filtrando bastante. o incorporador que está com boas intenções, né, Exatamente. que porventura pode ter algum que não tenha, né, esse processo claro e não está muito preocupado com a entrega final, Exato. mas aqui você está dando um selo, isso é muito relevante, Ricardo. Muito bacana, é muito bacana. Bacana mesmo. Vamos lá. Falando sobre ainda os lançamentos, como você enxerga o papel da tecnologia nessas etapas do processo? Eu sou um fã número 1 de inovação e tecnologia aqui no mercado imobiliário, né? A gente fala muito em outros momentos, outros podcasts, na própria empresa, o quanto ela hoje é fundamental e está escalando de uma maneira extremamente positiva, tanto para os incorporadores, para os construtores e principalmente para os corretores de imóvel. Já faz anos que a digitalização aconteceu. A gente lembra que em 2007, quando o Steve Jobs lançou O iPhone. o iPhone, todo mundo ficou na dúvida, como é que vai ser esse negócio? A gente Sim. levou para a palma da mão a comunicação, a nossa vida, e hoje as pessoas ficam mais tempo no celular do que em qualquer outro ambiente, podemos chamar assim. Então a informação está disponível. E como traduzir essa informação melhor para a gente obter dados que a gente tome melhores decisões? Aí que está o grande desafio, porque hoje com a inteligência artificial, e a gente tem tantas ferramentas bacanas disponíveis, a gente já tem dúvida o que é realidade e o que Sim. o que é inventado, né? IA. O que é IA. Então, esses cuidados, cada vez mais a gente tem que ter, mas a tecnologia veio para ficar, ela escala, a gente sabe, né? A lei de Moore, né? A cada 2 anos, o custo é o mesmo, mas a tecnologia dobra de potencial, Sim. então a gente já está com um momento escalável nessa tendência e cada vez mais ela vai fazer diferença no nosso mercado imobiliário, que ainda é jurássico, que ainda está em transformação, e essa transformação vem há 10 anos, Sim. sabe? Mas ferramentas como o DWV e novidades que você vai contar aqui, que são muito bacanas, fiquem atentos que vai vir novidade, a gente vai contar daqui a pouco, e no final, um segredaço, fica com a gente, que vai ser alucinante, né? Vai continuar com esse modelo de ser disruptivo, inovador, e para o incorporador é muito bom, a gente apoia muito, né? Eu como incorporador, eu digo, cara, a gente tem que estar na vanguarda da tecnologia e inovação no mercado imobiliário. E observando para outros que já estão realizando algumas atividades positivas, outros, as que não deram certo, a gente não aplica também. Sim. Mas sempre com dados para tomar uma decisão mais assertiva e ter como avançar, né, com uma solidez maior, né? Porque tomar decisão sem dados e sem fundamentação, a gente pode ir para qualquer lugar, né? Exatamente. Você falou de tecnologia e ao mesmo tempo eu vejo a importância do trabalho ainda humano, né? Porque você falou de IA também, e a IA hoje fica difícil de você ver se uma foto de uma pessoa que está sendo postada é de fato real ou se ela foi produzida por uma inteligência artificial. Ao mesmo tempo eu vejo que o corretor ele precisa desse lado humano, né? E é fundamental para que o negócio funcione muitas vezes. Totalmente. A percepção, a sutileza dele em compreender a necessidade do cliente e conectar com o produto que ele tem à disposição, né? Você acredita que a tecnologia vai crescer, evoluir, mas esse ponto do corretor vai ser fundamental? É fundamental e eu fundamental. repito, o papel do corretor cada vez mais vai fazer mais diferença no mercado imobiliário, independente das tecnologias e o desenvolvimento que elas venham a ter. Você, corretor, não vende produto. Lembra, você, corretor, vende o seu serviço. Então, se você continuar olhando para os seus diferenciais e o que você realmente gera valor para o seu cliente, tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Sabe, essa mensagem é super importante. Por quê? Porque por mais que tenha inteligência artificial, por mais que tenham novas ferramentas, onde está a habilidade do corretor de absorver conhecimento,
Uhum. A gente tem diversos disponíveis e temos 2 aqui muito bacanas e diversos outros que eu menciono, porque eu leio 4, 5 livros por mês. Eu coloco no meu Instagram os livros que eu li, o que foi legal, o que eu achei mais ou menos, o que vale para o mercado, o que vale para o incorporador, o que vale para o corretor. E nesse ambiente, a gente tendo conhecimento, a gente consegue ter melhores resultados. E eu digo para você, corretor é cada vez mais importante no processo de vendas no mercado imobiliário. Uhum. Opa. Cada vez mais importante. Vejo dessa forma também. É o que a DWV enxerga também. Você falou de que a gente está com novidades na plataforma, né? Eu não ia citar aqui, mas já que você puxou essa sardinha, eu vou aproveitar e engatar. A gente está desenvolvendo agora, desenvolveu não, já está disponível, né, para as incorporadoras um novo CRM que para ela lidar somente com os corretores e um chat embutido, né, que ela pode conversar, falar sobre negócios, sobre as transações, sobre as negociatas, né, diretamente na plataforma. Então, essa ferramenta ela tende a organizar o impacto que esse corretor tem com a incorporadora, a profundidade do relacionamento. A incorporadora vai passar a olhar o corretor, o quanto ele é mais profissional, o quanto ele está mais inserido no produto para ampliar o investimento de relacionamento com ele. Então, é uma forma de a gente respeitar mais os corretores que se preparam, como você falou, que é o modelo ideal do corretor que entende sobre o produto, entende sobre o cliente. Então, é a nossa forma de poder entregar para a incorporadora Bom demais. os corretores que estão, de fato, focando em aprender. E olha só que interessante, eu estava em casa ontem, fui conferir a tarefa da minha filha, que está no 4º ano, né? E a tarefa dela era sobre mercado, como o mercado acelerou o relacionamento digital pós-pandemia. 4º ano, eu fiquei assim, nossa, que tema legal. Legal, né? Legal, pro 4º ano, a minha filha ela estava estudando sobre o comportamento do mercado digital, o como que as empresas precisaram se conectar melhor com os profissionais, entender as dores, e aí o corretor muitas vezes, né, ele não está focando no produto dele. Nos dias de hoje não está focando em se tornar um especialista do que ele está ofertando, não está se preocupando em se tornar um especialista do cliente dele. Mas a galera do 4º ano tá Já entendendo de marketing, É. de mercado. E muitas vezes é por isso, né, que o corretor pode não estar tendo resultado, porque ele de fato ele não está se preparando, não está lendo um conteúdo relevante que vai fazer ele ter a disciplina, né, a visão, não está ensinando ele a colocar roupa antes de ir para academia. Pronto. Cedo, né? Dago, a clareza, a primeira coisa, você corretor, tenha clareza que hoje o aprendizado pode mudar a sua vida, tanto pessoal como profissional. Hoje está disponível diversos conteúdos. Eu já comentei e vou reforçar, sabe? Outra coisa fundamental, você comentou aqui do seu CRM e desse modelo de atendimento relacional entre incorporadores e corretores. Eu repito uma coisa, o corretor de imóveis é o primeiro cliente de qualquer incorporadora. A incorporadora precisa entender que o primeiro cliente da incorporadora é o corretor de imóveis. Exato. E o corretor de imóveis, ele precisa ter uma relação de confiança com essa incorporadora. É um elo fundamental para a gente conseguir conquistar vendas também saudáveis, sabe? Não é só transacional, na verdade é relacional. E você proporcionar no DWV um auxílio comercial entre as duas partes pode ajudar demais alguns incorporadores que hoje têm alguma dificuldade de ter esse ambiente comercial dentro da sua incorporadora, às vezes pelo porte, tal, alguma coisa. Então é bacana demais porque, de fato, pode ser até um elemento para a gente introduzir até na mentoria Fórmula de Lançamentos Imobiliários, que a gente realça muito da importância da estratégia comercial e da sua capilarização para as imobiliárias e corretores, e depois os canais que você vai falar tanto com os corretores imobiliários, com o seu trade, e os canais que você vai falar com o seu cliente final. Para você também não concorrer, você, incorporador, não precisa concorrer com as suas imobiliárias. Exato. O seu tráfego é diferente do tráfego que você faz para as imobiliárias. Se você está fazendo tráfego para a imobiliária, você pode gerar leads, você pode fazer um tráfego totalmente focado em conversão. Quando você faz um tráfego para você, você trabalha branding, você trabalha marca, você trabalha exposição do seu produto de uma maneira que o cliente conheça, gere share of mind
E a partir daí, o seu corretor, que aí sim está vendendo, vai ter mais facilidade de trabalhar o seu cliente no funil de conversão e toda a jornada que ele vai ter. Essa jornada, ela é fundamental, né? Trilhar a jornada e acompanhar cada etapa dela, né? O corretor, na verdade, é como você falou, ele é o cliente número 1 da incorporadora, né? Primeiro cliente. É para ele que tem que ser feito o produto, para ele comprar a ideia, né? Exatamente. Ele tem que comprar a ideia. O corretor que ali participe, de novo, não é entregar prato pronto. Uhum. A gente pode, inclusive, nós como incorporadores, a gente traz algumas imobiliárias e alguns corretores para participar com a gente do desenvolvimento dos nossos produtos. Até antes, até na definição de viabilidade do terreno. Para chegar lá na frente, na hora do pré-lançamento, com o projeto mais adequado para atender o nosso primeiro cliente, que é o corretor. E ele compra esse nosso projeto com alma e vai vender para os clientes finais, Sim. justamente com toda essa emoção, com toda essa energia, com toda esse Esses hábitos. engajamento e esses hábitos. Aham. Exatamente. Um dos itens é a gente gerar comprometimento. E essa é uma forma da gente gerar comprometimento na equipe de vendas também. Porque uma equipe de vendas comprometida com o seu resultado é o que todo incorporador espera, todo incorporador sonha. Porque a imobiliária, o corretor, ele é um supermercado. Ele Sim. vende de todos os lançamentos. Boa. Entre aspas. Volto para o foco. Quando a gente tem uma região que eu atuo, um produto que eu atuo, um certo tipo de produto. Se eu atuar em Itapema Produtos só no bairro X que tem um ticket entre 500 e 1 milhão, eu vou me especializar naquilo, eu vou conhecer os concorrentes, eu vou entender exatamente aquilo e tenho certeza que vou performar muito mais. Eu vou criar meu tráfego específico para isso e traduzir isso tudo em resultado. Por quê? Eu vou me especializar, eu vou ter o melhor serviço para esse cliente que vai atuar nessa região com esse ticket, com esse perfil. Bacana. Falando em especialização, se aprofundar, entender melhor a jornada, eu queria trazer a conversa um pouco para o lado agora pessoal teu. Ricardo, ao longo desses anos, você passou por diversas regiões do país, você entendeu do mercado aí, Goiânia, São Paulo, Santa Catarina, entre outros, e você teve toda uma trajetória de resultado, de sucesso, você teve uma compilação das suas visões do mundo em livros, e isso é muito bacana. E eu queria perguntar para você, quando você olha para trás, você lá para o Ricardo, de 25 anos atrás, que você está no mercado, o que você falaria para o Ricardo de 25 anos atrás? O que você diria para esse Ricardo hoje? É tão bacana, porque hoje a gente está tão mais maduro, né? Que essa maturidade, ela traz Visão? muita visão e principalmente melhores decisões. Né? A gente tomou algumas decisões, eu tomei algumas decisões no passado que hoje talvez eu não tomaria da mesma forma. Né? O que eu diria? Eu diria uma palavra. Uma só. Paciência. Eu diria para o Ricardo de 25 anos, Ricardo, respira por 5 segundos profundamente antes de dar aquela resposta que você deu de sopetão. O Ricardo de 25 anos atrás, ele não era tão tranquilo, pleno e focado como o Ricardo de hoje? Foi um processo? O Ricardo de 25 anos atrás, ele tinha um instinto muito aguçado. Não que não tenha hoje, mas hoje eu paro e respiro 5 segundos antes de, às vezes, me posicionar de uma coisa que, quando a gente faz de bate-pronto, a gente pode equivocar ou até se posicionar de uma coisa que não seria o que gostaria de estar respondendo naquele momento. A experiência é incrível. Eu acredito que esse é um ponto bem relevante. Né? Eu aprendi muita coisa com meu pai, meu saudoso pai, que há pouco me deixou. Seu pai. E eu mencionei ele no começo aqui do nosso bate-papo, porque família é tudo. Eu digo para vocês, gente, a gente tem um tripé na vida. Temos um tripé na vida. A família, o nosso trabalho e as nossas emoções. Essas emoções a gente
tem que lembrar delas para ter comportamentos que a gente traduz em resultados. De novo, o esforçado só vence o talentoso quando o talentoso não se esforça. Você tem um talento, eu tenho certeza que você tem um talento. Então, dê o melhor onde você realmente tem o seu talento, que aí o seu esforço vai dar o melhor resultado. Muita gente hoje gosta de vender o produto de alto padrão. Eu também amo vender o alto padrão. Mas será que você não é especializado, de repente, no produto de médio padrão, no ticket de 500 mil, ou de 1 milhão, 1,5 milhão? Ou você não é especializado em locação? Uhum. Ou não tem nada a ver com o mercado imobiliário, caí aqui de paraquedas e vou tentar a sorte. Uhum. Cuidado em tentar a sorte. Eu tenho certeza que a sorte chegou para mim também várias vezes, mas toda vez que a sorte chegou para mim eu estava trabalhando, gente. E duro. Como ou o que aconteceu lá atrás? Qual foi o obstáculo que você passou na sua vida, Ricardo? Ou qual foi o trauma que te tocou profundamente que fez você chegar até aqui hoje? Cara, pergunta difícil, né? Você não estava nem combinada, né? Não Isso aí tava. você veio na Essa veia, aí né? Pá, a gente falar quer saber a essência do cara. E já que a gente tá falando de assuntos tão bacanas, eu quero embasar esse desenvolvimento pessoal teu e se você puder compartilhar com quem nos assiste, seria muito importante para nós e para os espectadores. Cara, é uma pergunta tão fantástica, porque assim, todos passamos por traumas e diversos, né? A gente tem diversas crenças, muita gente trabalha essas crenças como crenças limitantes e eu observo elas como crenças impulsionadoras e eu realmente acredito e tenho muita fé, acredito em Deus, amém, com muito orgulho e tenho as minhas rezas todos os dias justamente para me fortalecer de momentos que a gente não vai estar tão bem. Sim. De momentos que a gente vai ter algumas certas dificuldades. E aí a gente tem que trabalhar muito o nosso autoconhecimento. Todas as dificuldades que a gente passou, e passei por diversas, desde momentos difíceis no colégio, com uma nota mais difícil, uma recuperação que a gente tinha que passar, e graças a Deus deu certo, passei todos os anos, mas foram momentos importantes para a gente aprender e entender. E depois na faculdade, na universidade, hoje com tantas frentes, né? Difícil a gente conseguir de coração colocar tudo que a gente ama para fora e para as pessoas. Eu acho que outra coisa que eu aprendi também, que você perguntou do Ricardo de 25 anos para cá, ainda falta muito, tá? Mas é a gente conseguir passar para as pessoas o que de fato mesmo a gente vem sentindo. De coração, de alma, de paixão. Porque a comunicação é a maior dificuldade do planeta. O que é entendido muitas vezes não é o que a gente quis dizer. Sim. As pessoas, elas entendem o que elas querem. É diferente eu falar aqui com você e com diversas pessoas da nossa audiência, vai ser uma percepção distinta. E aí que entra as nossas habilidades de transformar isso como um impulsionador de alta performance. Isso é uma coisa que eu aprendi muito, sabe? Que a gente precisa entrar em ação, a gente tem que ter atitude. A gente, cara, combinou, tá combinado, meu amigo. Às vezes não vai dar, mas se liga e avisa. Mas tenha compromisso. Foca. Tenha foco. Saiba dizer não. E de novo, não precisa ter foco o dia inteiro, mas tem que ter foco todo dia. Começa, como você falou antes, né? É um processo, um pouquinho cada dia. Precisa. Sabe, a clareza das informações, outro ponto que eu venho trabalhando muito, né, é conseguir ter uma visão e transformar essa visão em comunicação que o pessoal entenda o que a gente de fato precisa fazer. Quem aqui tem metas que não estão claras? Se eu falar um levanta a mão, a grande maioria vai levantar. Eu acho também. As metas não estão claras para muita gente. A clareza ela é fundamental para a gente ter uma alta performance e atingir melhores resultados. Por isso que eu abordo tanto esse item aqui. Por quê? Porque hoje
a gente cria metas, mas não coloca prazo, não coloca ao longo desta meta métricas. Imagina que a meta é mensal. Eu posso medir ela semanal, eu posso medir ela diariamente, eu posso separar ela em várias equipes, eu fraciono ela. Um dos itens que a gente comenta também na mentoria é o fracionamento das metas, por tempo, por equipe, por direcionamento de ação, por canal. Sem inventar muita coisa, são KPIs básicos, mas que trazem para a gente uma assertividade e uma probabilidade maior da gente saber os resultados que a gente vai atingir com aquelas ações. É uma arte. Sim. É uma arte. Além disso, a gente tem que ter objetivos claros na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. O que eu quero estar fazendo daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10 anos. Está claro para você? Essa objetividade ela é fundamental para a gente alcançar os nossos resultados. E de novo, é plano A, gente. Essa história do plano B já caiu, já faz 10 anos que o pessoal já sabe que o plano A, que é o plano A, e é o plano A que vai dar resultado. Porque eu volto para o foco. É o plano A que dá resultado. E o 6º segredo, acima de tudo, eu vou deixar para a pergunta final, que é fantástica. Bom, pessoal, antes da gente fazer essa pergunta final do segredo mais impactante, do segredo imobiliário do Ricardo, eu vou falar para vocês que, seguinte, esse livro aqui, ele está disponível. A gente tem 2 unidades aqui para sorteio. Então, assim, como vocês sabem, a gente sorteia a caneca toda semana. O melhor comentário avaliado pelas curtidas, né, aqui no YouTube, vai ganhar a caneca e um livro. A gente tem 2 unidades aqui, então manda ver naquele comentário sensacional e indica para os seus corretores amigos, parceiros, para ir curtirem a sua postagem, porque o ganhador vai levar em casa a caneca, vai poder tomar um bom café ou tendo uma leitura de alto nível. Então, e para quem não conseguir adquirir essas 2 unidades, está no Instagram a forma que ele pode adquirir o livro diretamente, né? Isso, exatamente. No meu Instagram, @ricardo.rochaleal. Acessa lá, ali tem o meu Linktree. No Linktree tem todo o caminho desse livro que foi feito com muita alma, muito carinho, muito coração envolvido e muita história boa com todos os 48 cases. E também um outro detalhe importante, mas super relevante, a gente tem o prefácio do Sérgio Langer. O Sérgio Langer é um querido nosso amigo. E o pós-fácio do Ciro Naufel. Olha só. 2 grandes amigos, Caramba. Personalidades. Estava com o Serginho até anteontem. É legal. Ele estava aqui na região de Balneário, tal, com novidades também que ele vai lançar. Sim, ele andou mandando mensagem para mim. É uma coisa boa. E o Cirão, que é meu mestre, então essa turma também participa comigo aqui no Livro com Alma. E o Experts também, eu preciso realçar que ele é super bacana, importante, um livro de 25 autores. No caso, esses coautores foram privilegiados com o prefácio do Baracate. Aqui a gente tem o Zico participando com a gente, o Zico, o Galinho de Ouro, famoso, né? O Blairo Maggi, o Ale Laffer aqui da Vitacom, o Ricardo Rocha Leal e uma diversidade de empresários que deram certo, sucesso muito bacana. É um livro maravilhoso, eu recomendo para vocês. Também tá no meu Instagram, @ricardo.rochaleal. Legal, esse aqui você vai deixar uma dedicatória, né? Os 3. Tá bom. Esse aqui é seu, Aham. com muito carinho. E os outros 2, para os 2 Maravilha. privilegiados que fizeram os melhores comentários aí avaliados. Não, e a gente fica contente porque a DWV. gente está expandindo aqui a nossa biblioteca Coisa boa. de livros imobiliários, né? Coisa Só com visitas ilustres aqui. Maravilha. Ricardo, vamos para a última pergunta para a gente Bora. encerrar esse bate-papo aqui sensacional. Então, para você, qual que é o segredo imobiliário que você quer compartilhar com a nossa audiência? Por gentileza. As palavras são suas e as palavras finais. O principal segredo hoje é conhecimento. Você precisa aprender, você precisa treinar, está tudo disponível. Então saiba que para atingir alta performance, a gente precisa muito mais do que técnica. A gente precisa ter comportamentos como atitude, foco, clareza, objetividade. Que mais? Toda a obstinação de buscar o melhor que a gente tem dentro da gente, criando hábitos bons, repetindo hábitos bons, se comprometendo com o que a gente está comprometido e, acima de tudo,
disciplina. Parece tão simples, uma palavrinha tão ingênua. Mas, meus amigos, com disciplina, alta performance vem. Ela é fundamental para impulsionar e alavancar seus resultados para outras galáxias. Sensacional. Muito bom. Ricardo, muito obrigado por todo Eu o que agradeço, compartilhamento, irmão. cara. Prazer enorme estar aqui de novo, mais uma vez. A casa é A sua gente- e quando você quiser vir aqui e lançar novos livros, as portas estão abertas para você. Poxa, eu vou falar que o Express a gente lançou em novembro do ano passado, aqui em Balneário. O Hábitos Atômicos a gente lança agora em maio. Lembrando que é um pré-lançamento, pessoal. Ele está em pré-lançamento, hein? Aproveitem, É. as quantidades são limitadas ainda. Aproveite para já adquirir o seu. E o lançamento agora em maio, então está bem próximo. E já tem um novo projeto. Opa, E aí o projeto dos líderes do mercado imobiliário, que vai ser meu terceiro livro, que o lançamento é 13 de junho, lá em Alphaville, em São Paulo, com grandes Legal. personalidades que legal, cara. junto com a gente. Talvez valha a pena a gente depois voltar aqui Sim, e com de certeza. repente até com 2 ou 3 ali coautores junto com a gente Opa. para fazer um grande momento em conjunto, porque o Líderes do Mercado Imobiliário, Gestão Comercial, ele é um livro que vai vir de novo com muito conteúdo bacana, disruptivo, inovador, com visões de diversos incorporadores e gestores imobiliários de alta relevância aí no mercado nacional e internacional. Maravilha, então. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não deixa de comentar e vai que você ganha esse livro aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Valeu. Tchau. Olá, mercado imobiliário. Então, voltei aqui para ler com vocês os comentários do podcast com a Sofia Martins e com o Michael Marini. Pessoal, relembrando uma questão sobre quem vai ser o ganhador da caneca. A gente faz a apuração do comentário mais curtido na quinta-feira. Então, se o seu comentário for mais curtido após a quinta-feira, ele não vai ser contabilizado por conta que a gente faz mesmo a apuração das curtidas na quinta. Então, assim que o podcast sair, já faz o teu comentário, pede para o pessoal curtir para não acabar perdendo a caneca para outra pessoa, tá bom? Então, vamos lá para os comentários. Imóveis Japão comentou: que mente maravilhosa, não se limita pelo que os outros falam. Isso explica a pessoa extraordinária que ela é. Sofia Martins. Quantos aprendizados em um único podcast. Parabéns pelo podcast incrível. Muito obrigada pelo teu comentário. É esse tipo de comentário que faz a gente trazer pessoas incríveis como a Sofia aqui para nossa mesa. Show? Elizabeth Macena. DW está no meu coração. Cada podcast, novos aprendizados. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que legal, Elizabeth. Nosso coração fica quentinho com esse tipo de comentário. A gente fica muito feliz em saber que vocês estão gostando. A Evelyn Maiara comentou: encantada com o episódio. A conversa com a Sofia foi uma aula cheia de insights. Destaque para a importância de entender a valorização da região e ouvir ativamente o cliente. Conteúdo rico e inspirador. Já quero aplicar tudo. Que legal, Evelyn. A gente fica bem feliz que você tenha tirado bastantes ensinamentos, do podcast com a Sofia. Essa é a nossa missão aqui, ajudar vocês na jornada no mercado imobiliário. A Patrícia comentou: a dica mais transformadora foi aplicar de imediato 2 ou 3 aprendizados do dia. Consumir sem prática é tempo perdido. E hoje mesmo vou começar a colocar em ação. Que legal, Patrícia. Que bom que a gente te motivou aí a pôr em ação os seus aprendizados. Agora a gente tem aqui um comentário do Michael, no podcast do Michael, O Pablo Correia comentou: excelente episódio, trajetória inspiradora do Michael. Parabéns DW, fico ansioso para assistir a conversa com o pai dele. Que legal, Pablo. A gente também tá bem ansioso para gravar esse podcast em breve. Ele vai sair, tá bom? E vocês não percam, por favor, acompanhem que tenho certeza que vai estar incrível. Então vamos à ganhadora. Já dei um spoiler aqui, vai ser uma mulher que ganhou essa caneca dessa semana e foi a Evelyn Maiara. Ela teve o comentário mais curtido. Então, Evelyn, o nosso contato tá na descrição aqui, você vai ser direcionada para o nosso atendimento. É só avisar que você ganhou a caneca que a gente já vai ajustar aí uma forma de enviar a caneca até a sua casa, o endereço que você preferir. Tá bom, pessoal? Fico por aqui e até a próxima.